Bom dia, meu povo. Eu sei que tem muito tempo que eu não boto minha cara aqui. Só estranha a minha voz, é que eu tô rouca. E eu sei que vocês estão estranhando o ambiente, porque do nada eu voltei pro Brasil. O que aconteceu, Carol, que você voltou pro Brasil? Gente, eu voltei pro meu antigo apartamento. Ele tá meio bagunçado agora. Meio não, está completamente bagunçado. Ó, a casa como é que tá. Bagunça, gente, coisa fora do lugar. Mas é porque hoje eu decidi fazer umas mudanças. Peraí. Tô botando meu dedo em frente à câmera. Então, o que aconteceu foi o seguinte. A gente voltou pro Brasil ano passado. Então vai fazer um ano, na verdade, que eu voltei. E eu fiquei esse tempo todo sem postar vídeo no YouTube. Algumas pessoas que estão me acompanhando no Instagram já têm ciência disso, né? Porque eu anunciei lá o retorno e tal, através dos stories. Mas aqui no YouTube eu não fiquei colocando nada porque eu fiquei meio triste, né? Aquele negócio do sonho não ter dado muito certo. E aí eu tinha desistido do canal. Falei, na verdade não sei se vocês repararam que antes de eu vir pra cá, antes de tudo isso, eu já tinha até mudado o nome do canal, que era Viventurando em Buenos Aires. E eu mudei pro canal da Carol Miranda, porque eu já tava percebendo que de repente a minha vida não seria na Argentina, lá em Buenos Aires e tal. Sem água. Aqui no condomínio, na época que eu não estava aqui, teve um problema de água aí com a fornecedora de água. Pelo menos tem copo limpo, lava louça. Ai, gente, isso é uma das coisas mais maravilhosas de voltar pra casa. A minha lava-louça, minha máquina de lavar, olha ali. Minha máquina de lavar, vai roupa pra caraca. Toda semana eu lavo roupa pra caramba. Mas então é isso, esse vídeo aqui é pra mostrar pra vocês um pouquinho de como é que tá a minha vida fora do Brasil. Contar pra vocês de fato o que aconteceu. Mas eu vou contando aos poucos, tá? Eu vou tomar um cafezinho agora. E aí depois eu volto pra falar com vocês mais um pouquinho. Tá bom? Oi, gente. Voltei, acabou que eu não consegui voltar logo em seguida, o café e tal. Porque eu tive terapia. E as crianças já acordaram, já comecei a ajeitar todo mundo pra ir pra escola. Enfim, agora todo mundo foi embora, eu posso voltar pra cá pra conversar com vocês. E o que eu quero conversar é sobre o que aconteceu que me fez voltar pro Brasil e o que passou, o que aconteceu depois disso. Estão sentindo que a câmera tá meio tortinha? Que eu tô sentindo, porque eu tô sem ring light. Minha ring light, ela quebrou quando eu ainda estava lá na Argentina e eu não trouxe, não. Mas eu acho que mesmo que ela estivesse funcionando, eu ia acabar não trazendo, que ia ser mais um peso na mala. Então, o que aconteceu foi que assim, as coisas foram, o tempo foi passando e eu percebi que eu não sou uma pessoa assim tão desapegada às minhas origens quanto eu achei que eu fosse. Eu achei que eu ia gostar muito de morar em outro país. E eu de fato gostei, tem experiências lá que a gente viveu que a gente não ia viver aqui no Brasil. E foi bom, né? As crianças aprenderam a falar uma nova língua, se bem que eles já estão esquecendo, porque não estão praticando mais. Mas a Alice, né, minha mais velha, acho que ela ainda sabe falar um pouquinho mais. Eu sei que eu ainda tenho contato com algumas pessoas lá, alguns amigos que eu fiz, que eram... Tem uma amiga que é paraguaia, uma venezuelana e tem uma que é argentina só. O que acontece? Eu comecei a sentir muita falta da facilidade que eu tinha de falar português, do bom humor que é característico do brasileiro. E isso começou a pesar muito pra mim. Só que o principal foi que aquele apartamento onde eu estava morando, ele tava todo caindo aos pedaços. Eu cheguei até a fazer uns vídeos de limpeza, que eu ia transformar ele, ia fazer algumas coisinhas lá. Só que o dono tava me perturbando demais, que ele queria aumentar o aluguel. Sendo que o apartamento não valia, eu pagava 3 mil. Agora eu não me lembro direitinho, mas acho que eu tava pagando 2.200 pesos. Não, 220 mil pesos, ó, 2.200. Quem dera. Tava pagando 220 mil pesos, que dava mais ou menos uns R$1.000. Só que ele queria aumentar, já ia completar um ano de contrato. Porque apesar de eu não ter
eu ter ido pra lá só em janeiro, eu tinha alugado o apartamento em setembro. Como eu falei aqui com vocês, como é que eu fiz pra alugar. E ele já tava falando que ele ia aumentar o aluguel, ia pra quase 800 mil pesos, quer dizer, praticamente 4 vezes o valor que eu pagava. E aí, o apartamento não valia isso. Que apesar dele ser num bairro bom, né, que é o bairro de Palermo, lá em Buenos Aires, a casa toda tava caindo aos pedaços. Chegou nas 2 últimas semanas, teve um problema lá no prédio com relação ao gás. Foi um problema geral, né? Foi um problema da companhia de gás. Mas quando o problema voltou, o meu apartamento não foi o único que não conseguiu consertar, porque o material que tinha, né, o equipamento que tinha no meu apartamento era muito velho. Então eu teria que fazer uma troca. E já tinha chamado 3 ou 4 profissionais lá para poder consertar. Então aquilo tava me irritando demais, entendeu? O fogão era muito difícil de limpar. Enfim, a casa tava toda caindo aos pedaços. O armário, o estante da sala já tinha caído umas portas lá. E a questão do calefón, do aquecedor, né? Lá. Que eu costumei falar calefón, mas é aquecedor. A questão do aquecedor lá, pra gente, é muito ruim lá. Tipo assim, aqui eu também tenho aquecedor nesse apartamento. É que se o aquecedor parar de funcionar, eu posso comprar um botijão de gás e usar o gás pra fazer comida. E posso colocar um chuveiro elétrico aqui. Posso? Não sei se eu posso, mas de qualquer forma, mesmo se eu ficar tomando banho de água fria aqui, não vai fazer tanta diferença, porque, né, o nosso frio não é tão frio quanto o dele. Só que lá, você não consegue nem lavar louça se não tiver água quente. Porque a água realmente é muito, muito gelada, muito congelante. Tanto que a gente, no inverno, a gente não precisa colocar água na geladeira, a gente deixa em cima da pia mesmo, ou então pega direto da torneira. Mas o aquecedor tava fazendo, já ia falar calefón de novo, tava fazendo muita falta, e eu tava falando com ele, e ele falou que ele me entregou um negócio bom. Só que, ó, é uma jogada dele, né? Ele entrega as coisas meia boca, maquiadas, pra poder fazer a própria pessoa gastar dinheiro consertando. Isso com o aquecedor, com a máquina de lavar. E a máquina de lavar são 2 coisas que são muito importantes, tá? Máquina de lavar, se você não tiver uma máquina de lavar funcionando, você é obrigado a lavar roupa na lavanderia. E tal, no começo é muito divertido você lavar roupa na lavanderia, uma coisa que não tem no Brasil e tal. Só que depois fica cansativo ter que sair de casa pra lavar roupa, você tem que gastar dinheiro pra lavar roupa. E como a inflação estava, né, todo dia aumentando, todo dia que eu ia lavar roupa era um preço. No começo eu pagava R$15 cada sacola, uma sacola mais ou menos igual aquela ali, que eu levava, um pouco maior que aquela ali, que eu levava de roupa. Depois começou a aumentar pra 20, 25, 30, 25, 40. Começou a ficar muito caro e eu falei, né, realmente, entre outras coisas, né, juntou tudo isso, eu falei, não tá fluindo. E aí eu comecei a conversar com ele pra ver se a gente podia tentar mudar essa situação. E foi aí que aconteceu uma coisa assim, pior pra mim. Que foi quando ele tentou ir lá na minha casa, tentou invadir minha casa. E aí ele tem a chave, né, do apartamento, ele não entrega todas as chaves. E ele tentou invadir, só que eu tava em casa. E eu falei pra ele que se ele não saísse, eu ia chamar a polícia. E foi o que eu fiz. Chamei a polícia, só que a polícia falou que pra eles não é crime ele entrar no edifício. Seria crime se ele entrasse só no meu apartamento. E ele não chegou a entrar no apartamento. E aí passou essa situação, fiquei muito nervosa, meus filhos estavam em casa, né? Imagina, eu sozinha em casa, em outro país, com as crianças. A polícia chegou, me acalmou, quando a polícia chegou ele já tinha ido embora. E aí depois eu fui na delegacia, foi quando eles falaram que eu não podia fazer nada. E eu me senti meio abandonada, assim, entendeu? Porque se fosse aqui no Brasil, além de eu ter o apoio da minha família, com certeza eu ia poder fazer um registro de ocorrência contra ele. Pelo fato de ele estar me coagindo, que ele queria, porque queria aumentar o preço do aluguel. E eu falando com ele que não era justo isso, porque eu combinei com ele, meu contrato não era de reajuste mensal, nem trimestral, porque o meu contrato eu fiz com ele antes do novo presidente assumir.
Então ainda estava valendo pelas regras da lei antiga, que era, podia ter revisão anual. E aí foi uma discussão e tal. E aí passou um tempinho, aconteceu uma outra situação também, que envolveu a polícia, mas só que dessa vez foi ele quem chamou. E o ruim é que eu não estava em casa. Eu tinha saído com as crianças para poder ir num parquinho, porque lá tem um monte de parquinho, né? Eu ia até fazer um vídeo aqui pro canal falando desse parquinho, que eu tinha... Depois dessa situação que eu tive que chamar a polícia, eu fiquei meio chateada. Dei uma pausa, falei, vou tirar uma pausa do canal. Só que aí, quando eu ia voltar, né, que foi esse dia que eu tirei pra sair de casa pra fazer esse vídeo com as crianças, ele foi na casa de novo já com a polícia. E detalhe, eu tinha saído só com a Clarice, com o Diego, a Alice ficou em casa sozinha. A Alice, ela não quis ir. E aí eu falei pra ela, não, então tudo bem, fica aí, fica com a porta trancada. Só que só o fato dele estar no prédio e com a polícia, e ela, sabendo disso, ela já ficou super nervosa, começou a chorar. E nessa situação, quem me avisou que ele estava lá foi a minha vizinha. Uma vizinha que também já teve problema com ele, porque o cara era muito problemático mesmo. O esposo dela, na verdade, teve problema com ele. Ele falou que ele estava lá com a polícia, e aí, na hora que ela mandou mensagem, eu não vi pelo WhatsApp. A Alice que viu, que o meu WhatsApp ele fica conectado tanto no meu celular quanto no computador. E a Alice estava mexendo no computador, na hora ela viu a mensagem da vizinha antes de mim. E aí ela começou a me ligar. Foi quando eu vi a mensagem e atendi, né, tal. E aí ela foi e me falou essa situação. Aí ela ligou pro pai dela, nervosa, chorando. O pai dela já ficou me ligando, porque ele ficou preocupado com ela. Eu fiquei me sentindo muito mal por ter deixado ela em casa, apesar dela ser maior do que as crianças. Ela não é maior de idade, né? Ela tinha 13 anos na época. E realmente não tem que ficar deixando criança na cidade sozinha em casa. Mas ela já estava acostumada a ficar. Então, né, foi uma situação assim. Mas veja bem, ele não chegou nem a subir, entendeu? Ele me mandou uma mensagem, nisso que a minha vizinha avisou que ele estava lá com a polícia. Eu comecei a falar com a Alice. Nesse meio tempo ele mandou uma mensagem perguntando se eu estava no apartamento. Eu falei que não. Só respondi assim, não. E tal. Aí ele não falou mais nada comigo e eu imediatamente voltei pra casa, tá? Peguei o ônibus, voltei pra casa e falei, Alice, vai pro apartamento da vizinha. Ela foi lá pro apartamento da vizinha e ficou lá até eu chegar. Só que o que aconteceu? Ele foi embora. Quando eu cheguei ele já não estava mais lá. Só que também foi uma outra situação que me deixou muito temerosa. Eu volto a falar, se fosse aqui no Brasil eu não ia ficar com tanto medo. Só que lá tava desprotegida, né? O único parente que eu tinha era minha irmã e a mãe em outro bairro. Ela mora no centro de Buenos Aires, eu morava em Palermo. E aí eu falei, não, realmente não dá. Isso vai continuar acontecendo. Vou começar a procurar um lugar. E eu comecei a procurar um lugar, só que eu não achei. Procurei e não achei. Como aquela situação tava me agoniando, eu refleti, sentei com os meus pais pra conversar. Conversei com o pai da Alice, que a gente é muito amigo. E aí falei com ele sobre voltar. Comecei a cogitar a ideia de voltar. E aí voltei. Né, eu decidi voltar em abril e voltei em junho. Por que eu não esperei o final do ano? Porque o meu contrato vence em setembro. Se eu ficasse além de setembro, eu ia ter que pagar o aumento, porque aí sim ia pelo que a gente tinha contratado. Então eu vim em julho. Eu peguei o voo dia 23 de julho, quando a gente conseguiu voltar pra casa. E a minha irmã também acabou voltando, né? Ela teve os motivos dela lá. Então a minha irmã voltando, eu voltando, ficou só minha prima lá. Mas a minha prima gostou, ela se deu bem lá. Ela se encontrou lá, tá trabalhando direitinho. E pra mim não deu certo, gente. E aí o que eu tiro dessa experiência? Que eu gosto muito do meu país. Eu gosto muito do meu país, eu gosto de me sentir protegida. Porque ontem, por exemplo, aconteceu uma situação com uma cliente minha que eu também tive que chamar a polícia. E eu me senti muito acolhida. Me chamou a polícia militar, eles demoraram um pouquinho pra chegar. Isso aí é um pouco diferente, porque lá a hora que eu chamei, tipo, 10 minutos depois eu estava no meu apartamento. Também porque a delegacia de polícia era muito perto de lá. Só que eu conversei com o policial na minha língua, né? Eu esclareci a situação e ele entendeu que eu estava certa e ele me deu todo o suporte.
e o suporte que eu precisava para minha cliente. Uma situação totalmente diferente. E eu percebi que não dá, eu não tô mentalmente preparada para isso. Quando eu cheguei no Brasil, que eu voltei, que eu vi minha família de volta, vi meus amigos de volta, eu percebi que diferente do que eu pensava, eu não sou esse tipo de pessoa que vou aguentar viver longe dos meus. E quando eu falo meu, não tô falando só da minha gente, não, tô falando do meu estilo de vida, meu calor, né, que a temperatura lá, eu também não gostei, não me adaptei ao frio. Então tudo isso me fez retornar. E aí eu voltei como? Voltei pra casa da minha mãe, porque esse apartamento aqui, que é o que eu morava antes, eu já tinha me desfeito dele há 1 ano. Eu devolvi o apartamento. Mas aí eu tinha comprado um outro, né? Não sei se vocês lembram, eu cheguei a falar no apartamento. Em Curicica, aqui no Rio de Janeiro mesmo. Só que aí também acabei devolvendo o apartamento, porque eu não queria morar mais longe, né, da minha família. Porque eu falei, eu vou devolver e aluguei esse aqui de volta. Eu dei sorte do apartamento estar fechado, porque o senhorio chegou a alugar para um casal, mas não deu certo, eles acabaram não ficando aqui. E aí ele alugou pra mim de novo. E ele falou que ele quer vender esse aqui, ó. Então a gente tá, por enquanto eu estou de aluguel, mas a gente tá umas tratativas aí pra ver se eu compro esse apartamento aqui. Mas não é assunto pra falar agora não. Eu decidi voltar com o canal porque eu sempre quis trabalhar com internet, assim, tendo um canal do YouTube, né, fazendo isso aqui virar uma fonte de renda e largar de vez a minha profissão. Só que eu percebi que eu não vou conseguir largar a minha profissão nem tão cedo. Um canal no YouTube ele precisa de muito mais do que eu estou disposta a dar para ele poder crescer. Ele precisa de um comprometimento quase que exclusivo. E eu não tenho como fazer isso agora, porque meus filhos estão muito pequenos, eu preciso cuidar deles, eu preciso cuidar de mim. Eu tenho minha profissão, tenho meus clientes. Então eu vou fazer uma transição aí. Vou sair da minha área da advocacia, mas não para vir direto pro YouTube. Vou trabalhar com outra coisa. Ainda não tenho certeza com o que eu quero trabalhar, não. Só que eu decidi que eu não quero mais ser advogada. E é complicado pra mim falar isso, porque é toda uma vida, né, dessa profissão. Já são, se eu for parar pra pensar aqui, eu entrei na faculdade com 18 anos, eu tô com 35 agora, né? São 17 anos que eu tô me dedicando a essa profissão. Contando com a faculdade e o período pós-faculdade. Eu nunca pensei em ser outra coisa, eu nunca pensei em fazer concurso, nada disso. Mas no momento eu estou sim abrindo a minha mente para outras possibilidades, porque já não tá me fazendo bem. E não foi só por causa dessa minha viagem, não, mas a minha viagem, esse período que eu passei na Argentina, me ensinou muitas coisas a respeito do que eu mesma quero pra mim e também do que eu não quero. E eu percebi que eu não quero mais trabalhar com o direito dessa forma. Não que eu não queria mais trabalhar com o direito, mas não quero mais trabalhar dessa forma. Eu espero que vocês fiquem por aqui para poder acompanhar o que vai acontecer de mudança, porque eu também não sei ainda. Por enquanto eu tô aqui nesse apartamento de aluguel. Eu vou tirar um outro vídeo para poder fazer o tour pelo apartamento. Eu não vou fazer hoje porque o apartamento tá uma bagunça, é uma zona, apesar de eu já ter arrumado ele aqui. Hoje, inclusive, eu fiz uma mudança importante aqui no apartamento, que aqui a gente tem 2 quartos, graças a Deus. Mas eu não tô usando o outro quarto, porque eu tenho um problema muito sério no meu joelho tá doendo muito. E não tô conseguindo dormir no ventilador. Como não tem ar no outro quarto, eu tô dormindo aqui no quarto das crianças pra poder usar o ar-condicionado deles. Não é porque o ventilador não dá conta, não é porque tá fazendo muito calor, pelo contrário, porque o ventilador tá deixando meu quarto muito frio. Mas o ar-condicionado é pior. Sim, mas o ar-condicionado, ele é geral, né? Ele gela o quarto todo de uma forma uniforme. E o ventilador não, é aquele pedacinho lá. E eu viro o ventilador pra mim, aí eu boto o ventilador pra mim, aí eu fico com frio, eu fico com calor aqui e frio no joelho. Aí eu desligo o ventilador, fico com calor. E o meu ventilador, ele quebrou aquele botão de girar, isso tá com uma velocidade, aquela mais forte. Então, não tá enrolando, aí eu falei, vou dormir no quarto das crianças por um tempo, até eu conseguir consertar esse ventilador ou o outro, porque eu tenho um outro que tava regulando, só que o outro parou de funcionar também. Mas ele ainda tá na garantia, eu vou colocar ele pra consertar. Mas então, por enquanto,
eu tô dormindo por aqui no quarto das crianças. Eu trouxe até o meu colchão pra cá, meu colchão de casal. Porque o quarto das crianças não tem guarda-roupa, eu comprei um guarda-roupa só na minha volta. Porque eu tive que comprar algumas coisas, né, pra poder voltar a morar aqui. E aí eu não consegui comprar muitas coisas. Então, por exemplo, eu comprei um guarda-roupa só pras crianças. Não comprei sofá ainda, não comprei armário de cozinha. Não comprei cama. Então, eu trouxe um colchão. Mas ficou legal aqui. Durante o dia ele vai ficar assim em pé. E durante a noite eu coloco ele aqui. E aí já os brinquedos das crianças, as coisas eu coloquei lá. Mas é temporário, porque eu também não quero ficar dormindo aqui. Eu gosto de ter meu quarto só, gosto de ter minha privacidade. E eu tava dormindo, quando tava verão, no verão eu tava dormindo no meu quarto direto. Dormindo no chão, né, porque eu tô sem cama. Mas dormindo de boa. E então eu vou tirar um dia pra poder mostrar o apartamento pra vocês, o dia que ele estiver mais arrumadinho. Mas é isso, tô feliz de ter voltado. As crianças estão estudando na escola pública. Desde que eu voltei, decidi não colocar na escola particular de novo. Decidi manter todo mundo no público, mas eu pago o transporte escolar pra todo mundo. E aí eles vão de transporte, todo mundo estuda de tarde. Só ano que vem que a Alice, que é a mais velha, vai começar a estudar de manhã. Um período só, né, na jornada integral, como era lá em Buenos Aires. Mas eu até prefiro, porque jornada integral eu teria que acordar cedo, ter que colocar eles pra escola. E eu também decidi que eu não gosto de acordar cedo pra botar criança pra escola. Eu até acordo cedo, mas eu gosto de fazer qualquer outra coisa. Agora, ter que arrumar a criança não é meu forte. Vou parar por aqui, porque esse vídeo já tá ficando muito grande. Mas eu queria passar pra vocês a minha experiência. E é isso, gente. Eu acho que se a pessoa, hoje em dia, alguém me perguntar como é que é a vida na Argentina, eu acho que eu vou dizer que cada um tem a sua experiência. Como eu falei pra vocês, a minha irmã foi, minha prima foi, eu fui. Pra minha irmã não deu certo. Ela também não se adaptou à faculdade. Ela acabou voltando e tomando outros rumos. Mas pra minha prima deu super certo. Mas a minha prima não tem filho. Ela não tá estudando, tá só trabalhando. Então é outra realidade, né? Então eu acho que vai muito disso, de você ver a sua realidade e ver se encaixa. Porque é difícil. É difícil morar em outro país. Ainda mais pra quem não tem uma rede de apoio, como eu não tenho. É tudo eu, né? As crianças também não brincavam. E aqui eles brincam, eles ficam super à vontade. Diego tá indo muito melhor na escola, porque ele tava indo muito mal. Eu vou falar pra vocês disso em outra oportunidade também. Mas é isso. Vou deixar vocês por aqui. Ó, se inscreve no canal, por favor, se você tá aqui. Veio pra ver só esse vídeo. Se inscreve no canal. Eu pretendo trazer muita coisa legal aqui. A princípio vai ser só uma vez por semana, porque eu não tenho muito tempo pra ficar gravando. Hoje, agora, por exemplo, eu falei, casa tá toda bagunçada. Tô ignorando a casa bagunçada pra vir aqui falar com vocês. Mas eu vou ter que arrumar. E de noite também não tem como, porque as crianças estão em casa. Fica meio bagunçado aqui. É isso. Um beijo pra vocês. Até a próxima. Não deixe de curtir esse vídeo. Se inscrever, ativa o sininho. É isso. Tchau, tchau.